Você acha que conhece Honduras? Pense novamente. Este pequeno país da América Central esconde segredos tão bizarros e chocantes que vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre culturas diferentes. Mulheres sendo trocadas como mercadorias em mercados de montanha. Chuvas de peixes que caem do céu todos os anos. Pontes que não levam a lugar nenhum. E leis tão estranhas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Nos próximos minutos, você vai descobrir 15 fatos sobre Honduras que são tão impossíveis de acreditar que precisei verificar cada um deles 3 vezes antes de trazer para vocês. Alguns desses segredos são guardados a 7 chaves pelos próprios hondurenhos. Outros são conhecidos apenas pelos moradores locais. E há aqueles que nem mesmo o governo gosta de admitir que existem. E o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente sua visão sobre o que significa viver em uma cultura totalmente diferente da nossa. Antes de começarmos essa jornada pela Honduras mais estranha e fascinante que você já viu, me ajudem a levar este conteúdo para mais pessoas. Um like neste vídeo não custa nada para vocês, mas faz toda a diferença para que o algoritmo do YouTube mostre esse documentário para outras pessoas que também amam descobrir os segredos mais bem guardados do mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte o sininho das notificações agora, porque semana que vem vamos revelar segredos ainda mais chocantes de outro país que vai deixar vocês de queixo caído. Vamos começar nossa contagem regressiva pelo número 15. E eu garanto que cada fato que vou compartilhar vai ser mais surpreendente que o anterior. Fato 15. O nome que causou confusão diplomática mundial. Honduras já teve um nome oficial tão complicado e extenso que causou problemas diplomáticos reais entre países. Durante o século XIX, o país era oficialmente conhecido como República de Honduras, em Nova Segóvia. Este nome não era apenas uma formalidade burocrática. Era uma designação que refletia as complexas disputas territoriais da época, quando as fronteiras centro-americanas ainda estavam sendo definidas após a independência da Espanha. O problema começou quando diplomatas de outros países simplesmente não conseguiam memorizar ou pronunciar corretamente o nome completo em documentos oficiais. Tratados comerciais foram assinados com grafias diferentes. Embaixadores chegavam em países errados porque as correspondências diplomáticas continham versões abreviadas e incorretas do nome oficial. A situação se tornou tão embaraçosa que o governo hondurenho foi forçado a simplificar oficialmente o nome para apenas Honduras, em 1865. Documentos históricos mostram que pelo menos 12 tratados internacionais tiveram que ser refeitos devido à confusão causada pelo nome extenso. Fato 14. A chuva de peixes, que desafia a ciência. Na pequena cidade de Ioro, algo impossível acontece todos os anos entre maio e julho. Peixes literalmente caem do céu durante as tempestades da estação chuvosa. Não estou falando de uma ou 2 ocorrências isoladas. Este fenômeno acontece de forma consistente há mais de 100 anos, e milhares de moradores já presenciaram essa chuva impossível de peixes vivos. Os peixes que caem não são de espécies locais dos rios da região. São pequenos peixes de água doce de uma variedade que não existe naturalmente em Honduras. Cada chuva de peixes traz centenas, às vezes milhares de pequenos peixes prateados que começam a se mexer no chão assim que param de cair. Cientistas de 3 universidades diferentes já estudaram este fenômeno. A teoria mais aceita é que trombas d'água de tempestades poderosas capturam cardumes inteiros de peixes de corpos d'água distantes e os transportam através do ar por quilômetros antes de despejá-los sobre Ioro. Mas aqui está o mistério que ninguém consegue explicar. Por que isso acontece apenas em Ioro e sempre na mesma época do ano? Os moradores locais têm uma explicação completamente diferente. Eles acreditam que a chuva de peixes é uma bênção divina, um milagre anual, que garante que ninguém na cidade passe fome durante a estação das chuvas. E você sabe o que é mais impressionante? Os peixes que caem do céu sempre aparecem exatamente quando a cidade mais precisa de comida. Fato 13. O mercado onde homens trocam suas esposas.
Prepare-se para o fato mais controverso e difícil de acreditar desta lista. Em algumas comunidades remotas das montanhas de Honduras, especificamente na região de Copán, existe uma tradição ancestral que vai chocar qualquer pessoa do mundo moderno. Homens podem literalmente trocar ou leiloar suas esposas em mercados comunitários especiais. Esta prática não é reconhecida legalmente pelo governo hondurenho e tecnicamente é ilegal, mas acontece em comunidades tão isoladas que as autoridades raramente conseguem intervir. O ritual funciona assim. Durante festivais comunitários específicos, homens insatisfeitos com seus casamentos podem levar suas esposas para uma área designada do mercado, onde outros homens podem fazer ofertas ou propor trocas. As mulheres envolvidas neste processo não são consideradas propriedade, no sentido literal. Elas têm o direito de recusar qualquer troca ou leilão, mas a pressão social e as tradições culturais ancestrais tornam extremamente difícil para elas exercerem esse direito. Antropólogos que estudaram essas comunidades descobriram que essa prática está diretamente ligada a antigas tradições maias, que veem o casamento como um contrato econômico entre famílias, não uma união romântica entre indivíduos. O que torna isso ainda mais perturbador é que essas trocas de esposas acontecem abertamente, com toda a comunidade assistindo e aprovando. É uma realidade paralela onde conceitos modernos de direitos humanos e igualdade de gênero simplesmente não existem. Fato 12. O aeroporto mais perigoso do mundo. O aeroporto internacional Toncontín, em Tegucigalpa, não é apenas considerado perigoso. É oficialmente classificado como o aeroporto mais arriscado do mundo para pousos e decolagens. A pista tem apenas 2.000 metros de comprimento, é cercada por montanhas em todos os lados e fica a 1.000 metros de altitude. Mas o que torna este aeroporto verdadeiramente terrificante é a manobra obrigatória que todos os pilotos precisam fazer para conseguir pousar. Devido às montanhas que cercam completamente o aeroporto, os aviões precisam fazer uma curva brusca de 45 graus apenas segundos antes do pouso. Esta manobra é tão perigosa que apenas pilotos com certificação especial estão autorizados a voar para Toncontín. A lista de acidentes neste aeroporto é assustadora. Em 2008, um avião comercial da TACA derrapou na pista e só parou porque colidiu com carros estacionados na rua ao lado do aeroporto. 3 pessoas morreram. Em 1997, um voo charter se chocou contra uma montanha durante a aproximação, matando todas as 14 pessoas a bordo. O governo hondurenho já recebeu dezenas de recomendações internacionais para fechar Toncontín e transferir todos os voos para outros aeroportos. Mas Tegucigalpa é a capital do país e construir um novo aeroporto custaria bilhões de dólares que Honduras simplesmente não tem. Então, todos os dias, centenas de passageiros arriscam suas vidas apenas para chegar à capital hondurenha. Fato 11. A lei mais estranha para prevenir assassinatos. Em cidades como San Pedro Sula e Tegucigalpa, existe uma lei que proíbe especificamente 2 homens de andarem juntos na mesma motocicleta. Esta não é uma regra de trânsito comum. É uma medida de segurança extrema criada para combater um tipo muito específico de crime que se tornou epidêmico em Honduras. A lei foi implementada depois que estatísticas policiais mostraram que mais de 60% dos assassinatos urbanos eram cometidos por duplas em motocicletas. O padrão era sempre o mesmo. Um homem pilotava a moto, outro ia na garupa armado, eles se aproximavam da vítima, o passageiro atirava e, em segundos, desapareciam no trânsito caótico das cidades hondurenhas. Esta lei criou situações absurdas no dia a dia dos hondurenhos. Pais não podem dar carona para seus filhos adultos. Amigos precisam pegar táxis ou andar separados. Trabalhadores que dependiam de caronas de motocicleta para chegar ao emprego tiveram que encontrar alternativas de transporte mais caras. Mas funcionou. Nos primeiros 6 meses após a implementação da lei, os assassinatos por duplas em motocicletas diminuíram em 72%. O problema é que os criminosos simplesmente se adaptaram. Agora,
Eles usam mulheres como passageiras, ou contratam menores de idade, ou usam carros roubados. A realidade é que Honduras teve que criar uma das leis mais estranhas do mundo porque a violência urbana chegou a níveis tão extremos que medidas extremas se tornaram necessárias. Fato 10. A ilha onde homens não podem discutir com mulheres. Na cultura dos garífunas, um povo afrodescendente que vive principalmente na costa caribenha de Honduras, existe uma regra social tão rigorosa que pode parecer ficção para quem vem de outras culturas. Homens simplesmente não podem discutir publicamente com mulheres. Não é uma questão de educação ou cortesia. É um tabu cultural profundo que pode resultar em banimento da comunidade. Os garífunas vivem em uma sociedade matriarcal onde as mulheres controlam as decisões importantes da família e da comunidade. Elas decidem onde a família vai morar, como o dinheiro será gasto e até mesmo com quem os filhos podem se casar. Os homens têm papéis importantes na pesca e na agricultura, mas quando se trata de autoridade social, as mulheres têm a palavra final. Se um homem garífuna discute publicamente com uma mulher, especialmente se levanta a voz ou demonstra agressividade, ele pode ser julgado por um conselho de anciãs da comunidade. As punições variam desde trabalho comunitário forçado até expulsão temporária da vila. Em casos extremos, homens podem ser banidos permanentemente e proibidos de retornar para suas famílias. Esta estrutura matriarcal existe há mais de 200 anos e foi uma estratégia de sobrevivência cultural desenvolvida quando os garífunas foram deportados de outras ilhas caribenhas e precisaram se estabelecer em território hondurenho. As mulheres se tornaram as guardiãs da cultura, da língua e das tradições, enquanto os homens focaram nas atividades econômicas e de defesa. E aqui está a parte mais impressionante. Essa organização social funcionou tão bem que as comunidades garífunas têm alguns dos menores índices de violência doméstica de toda a América Central. Fato 9. A ponte mais inútil do mundo. A ponte Choluteca é considerada uma das maiores ironias da engenharia moderna. Construída nos anos 90 com tecnologia japonesa de ponta, custou 55 milhões de dólares e foi projetada para resistir a furacões categoria 5. Era uma obra de arte da engenharia, com estruturas de aço reforçado e fundações que desciam 40 metros no subsolo. Em 1998, apenas 2 anos após a inauguração, o furacão Mitch atingiu Honduras com uma fúria devastadora. A ponte resistiu perfeitamente à tempestade, exatamente como foi projetada. Nem um parafuso se soltou, nem uma rachadura apareceu na estrutura. Os engenheiros japoneses tinham criado uma obra-prima de resistência. Mas aqui está a ironia cruel do destino. O furacão mudou completamente o curso do rio Choluteca. A força das águas foi tão intensa que escavou um novo leito para o rio, deixando a ponte perfeita e intacta, atravessando apenas terra seca. A ponte Choluteca agora conecta 2 margens de um rio que não existe mais no local. O governo hondurenho gastou milhões tentando redirecionar o rio de volta ao seu curso original. Mas a natureza tinha outros planos. Tentaram construir diques e canais, mas a cada estação chuvosa, o rio insistia em seguir seu novo caminho. Hoje, turistas do mundo inteiro visitam Honduras apenas para ver a ponte que atravessa o nada. Fato 8. O tabu dos pés descalços. Em Honduras, entrar em uma casa descalço não é apenas falta de educação. É considerado um insulto tão grave que pode acabar com amizades e criar inimizades familiares que duram gerações. Este tabu cultural está profundamente enraizado na mentalidade hondurenha e tem origens que remontam aos tempos coloniais. Durante o período colonial espanhol, andar descalço era um sinal de extrema pobreza ou escravidão. Apenas os mais pobres dos pobres não tinham condições de possuir ao menos sandálias simples. Entrar descalço na casa de alguém era como declarar publicamente que você estava em situação de miséria absoluta, o que envergonhava tanto o visitante quanto o anfitrião. Com o tempo, essa associação entre pés descalços e pobreza se transformou em um tabu social rígido. Hoje,
Mesmo que alguém tire os sapatos por conforto ou por costume de sua própria cultura, os hondurenhos interpretam isso como uma demonstração de desrespeito ou como uma forma de humilhar a família anfitriã. Turistas estrangeiros frequentemente cometem esse erro sem saber. Eles entram em casas hondurenhas, tiram os sapatos pensando que estão sendo respeitosos, como é costume em muitas culturas asiáticas, e acabam ofendendo gravemente seus anfitriões. A diferença cultural é tão forte que alguns hondurenhos preferem terminar visitas imediatamente a explicar por que se sentiram desrespeitados. Fato 7. 5 mundos em um só país. Honduras é o único país da América Central que possui 5 zonas ecológicas completamente distintas dentro de suas fronteiras. Isso significa que você pode literalmente viajar de um ecossistema para outro completamente diferente em questão de horas, como se estivesse visitando 5 países diferentes. Na costa caribenha, você encontra florestas tropicais úmidas, com mais de 200 espécies de orquídeas e jaguares que ainda caçam livremente. A apenas 4 horas de viagem para o interior, você chega às florestas nubladas das montanhas, onde a temperatura nunca passa de 15 graus e onde crescem plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Descendo para o sul, você encontra florestas secas, onde cactos gigantes de mais de 10 metros de altura dominam a paisagem, criando um ambiente que parece mais com o deserto mexicano do que com a América Central tropical. Na costa do Pacífico, manguezais extensos abrigam crocodilos americanos e centenas de espécies de aves migratórias. E no centro do país, savanas abertas se estendem por centenas de quilômetros, criando paisagens que lembram mais a África do que a América Central. Biólogos de universidades americanas vêm a Honduras especificamente para estudar como 5 ecossistemas tão diferentes podem coexistir em um território menor que o estado de Minas Gerais. Fato 6. O sistema de endereços que desafia a lógica. Esqueça tudo o que você sabe sobre endereços e navegação urbana. Em Honduras, as pessoas não usam nomes de ruas ou números de casas para dar direções. Em vez disso, eles usam pontos de referência que podem incluir desde árvores específicas até casas de pessoas famosas da vizinhança. Um endereço típico hondurenho pode soar assim: 3 quadras para cima da farmácia que queimou no ano passado, 2 quadras à direita da casa da Dona Maria que tem o cachorro branco, em frente ao posto que vendia gasolina barata. Para um estrangeiro, isso pode parecer uma brincadeira, mas para os hondurenhos é perfeitamente normal e funcional. O problema surge quando os pontos de referência desaparecem. A farmácia é reconstruída, Dona Maria se muda, o posto fecha. De repente, endereços inteiros se tornam inválidos e as pessoas precisam criar novos sistemas de referência. Isso cria um caos logístico constante que afeta desde a entrega de correspondência até serviços de emergência. Empresas de entrega internacional como Amazon e DHL têm sistemas especiais para Honduras, onde elas precisam ligar para os destinatários e pedir para serem guiadas por telefone até o endereço correto. GPS simplesmente não funciona quando a referência é perto da árvore grande que tem um buraco no tronco. Fato 5. A multa de $3.000 por tocar o coral. O Recife mesoamericano próximo à ilha de Roatán não é apenas protegido por leis ambientais. É guardado com uma vigilância tão rigorosa que faria inveja a museus de arte famosos. Tocar, pisar ou quebrar qualquer pedaço de coral pode resultar em uma multa de até $3.000 americanos, que é mais do que muitos hondurenhos ganham em um ano inteiro. Esta lei existe porque o Recife hondurenho é parte do 2º maior sistema de coral do mundo, perdendo apenas para a Grande Barreira de Corais da Austrália. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Guardas marinhos subaquáticos patrulham o Recife 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles usam equipamentos de mergulho especiais que permitem ficar debaixo d'água por até 6 horas seguidas. Câmeras subaquáticas de alta definição monitoram as áreas mais sensíveis do Recife. Drones aquáticos controlados remotamente podem detectar movimentos suspeitos a centenas de metros de distância.
Turistas que pensam que podem tocar o coral só um pouquinho para tirar fotos, descobrem rapidamente que estão sendo observados. A multa de $3.000 não é negociável, não aceita parcelamento e precisa ser paga antes da pessoa poder deixar Honduras. Fato 4. A cultura da água ensacada. Enquanto o mundo inteiro bebe água de garrafas plásticas, os hondurenhos desenvolveram um sistema completamente diferente, que é ao mesmo tempo genial e estranho. Eles vendem água potável em pequenos sacos plásticos transparentes chamados de bolitas, que custam o equivalente a apenas 10 centavos de real. Esses sacos de água são vendidos em praticamente todas as esquinas do país. Vendedores ambulantes carregam centenas deles em carrinhos ou cestas, gritando "água fresquinha" pelas ruas. Para beber, você precisa morder um canto do saco e sugar a água, ou cortar com os dentes e despejar na boca. O que torna isso ainda mais interessante é que este sistema foi criado por necessidade econômica, mas acabou se tornando muito mais ecológico que garrafas plásticas. Os sacos usam 90% menos plástico que garrafas convencionais e são mais fáceis de reciclar. Algumas empresas hondurenhas começaram a exportar esta tecnologia para outros países da América Central. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. A água das bolitas frequentemente é mais pura que a água engarrafada, cara, porque as empresas que produzem os sacos têm processos de filtragem mais rigorosos. Fato 3. A dança proibida para homens. Na cultura garifuna, existe uma dança sagrada chamada Hungu Hungu, que é tão importante e poderosa que apenas mulheres podem participar. Não é uma questão de tradição ou costume social, é uma proibição religiosa absoluta que os garífunas acreditam poder trazer maldições terríveis para qualquer homem que ouse participar. A dança Hungu Hungu é executada exclusivamente para se comunicar com os espíritos dos ancestrais mortos. As mulheres garífunas acreditam que durante a dança elas se tornam canais diretos entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Elas recebem mensagens, conselhos e até mesmo advertências sobre eventos futuros que podem afetar a comunidade. O ritual pode durar horas, com as dançarinas entrando em estados de transe profundo, onde supostamente são possuídas pelos espíritos ancestrais. Durante esses momentos, elas falam em línguas antigas, que nem mesmo elas mesmas conseguem entender quando voltam ao estado normal de consciência. A proibição para homens é tão rígida que eles nem mesmo podem assistir a certas partes da cerimônia. Quando a dança atinge seus momentos mais sagrados, todos os homens da comunidade precisam se retirar completamente da área. Alguns antropólogos que tentaram documentar a dança Hungu Hungu foram expulsos das comunidades garífunas apenas por insistirem em filmar momentos proibidos. Fato 2. O sistema de navegação impossível. Como você se orienta em um país onde as ruas não têm nomes consistentes e os números das casas mudam dependendo de quem você pergunta? Os hondurenhos desenvolveram um sistema de navegação mental tão complexo e eficiente que impressiona até mesmo pesquisadores de neurociência cognitiva. Eles memorizam padrões de referência em camadas múltiplas. Primeiro, eles identificam marcos principais como igrejas, mercados ou escolas. Depois, criam sub-referências baseadas em características únicas de cada quarteirão. A cor específica de uma casa, o tipo de árvore plantada na calçada, ou até mesmo o cheiro característico de uma padaria ou oficina mecânica. Este sistema mental funciona tão bem que hondurenhos conseguem dar direções precisas para locais que visitaram apenas uma vez. Anos atrás, eles conseguem guiar estrangeiros através de labirintos urbanos complexos, usando apenas descrições verbais de pontos de referência visuais, sonoros e até olfativos. Universidades americanas estão estudando o cérebro de hondurenhos para entender como eles desenvolveram essas habilidades extraordinárias de navegação espacial. As descobertas podem revolucionar a forma como tratamos pessoas com deficiências de orientação espacial. Fato 1. O pecado mortal contra o futebol. Chegamos ao fato mais revelador sobre a cultura hondurenha, aquele que realmente define a alma deste país. Em Honduras, insultar a seleção nacional de futebol
não é apenas uma opinião esportiva. É considerado uma afronta à honra nacional que pode resultar em consequências sociais graves e duradouras. O futebol em Honduras não é um esporte. É uma religião nacional com milhões de devotos fanáticos. A seleção hondurenha representa muito mais que um time de futebol. Ela simboliza a dignidade, a resistência e o orgulho de um país que historicamente foi marginalizado e subestimado pela comunidade internacional. Quando Honduras se classificou para a Copa do Mundo de 2010, o país literalmente parou. Bancos fecharam, escolas suspenderam as aulas, o governo declarou feriado nacional. Nas ruas, milhões de pessoas choravam de emoção como se estivessem vivenciando um milagre religioso. Críticas ao time nacional, especialmente vindas de estrangeiros, são interpretadas como ataques diretos à identidade nacional hondurenha. Pessoas que fazem comentários negativos sobre a seleção podem ser socialmente isoladas, perder amizades e até mesmo enfrentar hostilidade em ambientes de trabalho. A paixão é tão intensa que alguns hondurenhos preferem cortar relações familiares ao ouvir críticas constantes ao seu time nacional. Esta devoção ao futebol revela algo profundo sobre o caráter hondurenho. Em um país marcado por desafios econômicos e sociais, a seleção nacional se tornou o símbolo mais poderoso de unidade e esperança. Ela representa a possibilidade de que Honduras pode competir em igualdade com qualquer nação do mundo, pelo menos durante 90 minutos em um campo de futebol. Depois de descobrir esses 15 segredos impossíveis de Honduras, uma pergunta permanece: quantas outras culturas ao redor do mundo escondem tradições e realidades que desafiam completamente nossa compreensão sobre a natureza humana? Cada país, cada comunidade, cada povo tem camadas de complexidade que nunca imaginamos existir. A verdade é que o mundo é muito mais estranho, fascinante e diverso do que qualquer um de nós pode imaginar. E talvez seja exatamente essa diversidade inexplicável que torna a experiência humana tão rica e surpreendente. Se este documentário expandiu sua visão sobre as infinitas possibilidades da cultura humana, deixe um valeu demais nos comentários. Esse apoio permite que eu continue trazendo histórias incríveis e revelações que vocês não encontram em nenhum outro lugar. E lembrem-se, a ajuda financeira de vocês é o que faz este canal crescer e alcançar cada vez mais pessoas curiosas como vocês. Mas será que isso é tudo? E outros segredos impossíveis ainda existem escondidos em culturas que nem imaginamos? Descubram nos próximos vídeos desta série.